Então começamos com William Denby Hanna. Ele nasceu em 1910 em Melrose, Novo México, Estados Unidos. Ele foi animador, dublador, cartunista e músico. Tudo. Tudo. Tudo que precisava, ele tava ali. É o cara. E como muitos, né, cara, o Walter Lantz, que a gente falou no outro vídeo, também era várias coisas, né? Essa época o cara tinha que ser muito bom mesmo, fazer né? muita coisa. De 25 a 28, ele tocou saxofone numa banda, e isto é importante porque isso ajudou ele depois, né? Em alguns, em vários desenhos, ele participou das músicas, né? Ele, por exemplo, ajudou a fazer o tema dos Flintstones, por exemplo. Ah, é verdade. Né? Então, esse passado dele na música foi bem importante. Uma coisa importante mesmo, porque nesses desenhos dessa época, a gente vê que o clima do desenho, acho que metade de toda aquela ação, daquele sucesso, tem a ver com a trilha sonora. Sim, ainda mais que no começo a maior parte desses desenhos eram mudos, né? O Tom e Jerry mesmo era mudo no começo, né? Então a música era muito importante. Isto. Ele também estudou jornalismo e engenharia civil, mas teve que abandonar os cursos por causa da crise de 29. Depois de abandonar a faculdade, ele trabalhou brevemente na construção civil. Inclusive, ele ajudou a construir o Pantage Theatre em Hollywood. Aí ele perdeu também o trabalho por conta da crise e começou a trabalhar num lava-carro. E aí o namorado da irmã dele encorajou ele para trabalhar no Pacific Title and Art, que produzia coisas para filmes de animação. Ah, foi um empurrãozinho aí. Sim. Então, nessa época, né, como a gente falou também no vídeo do Pica-Pau, o cinema tava começando a bombar e a animação tava meio engatinhando, mas também já tava começando a fazer sucesso, né? Ali, né? Isto. Aí, trabalhando lá, o talento dele pro desenho foi ficando mais evidente. E em 30 ele se juntou ao Herman and Eising Animation Studio, que tinha criado Looney Tunes e outras coisas. Ele não tinha formação na área, Deverson, mas logo ele passou a ser o principal do departamento dele. Ele mostrou trabalho, mostrou que sabia fazer mesmo. Já era o cara. Legal. E ele, como nós dissemos, né, ele também compunha as músicas, né, de muitos desenhos. Sim. Durante os primeiros anos do emprego dele, o estúdio fez uma parceria com o Pacific Title and Art, da onde ele estava antes, né? E lançou a produção Herman and Eising pela Warner Bros. Quando os dois, o Hugh Herman e o Rudolph Eising, né, os dois caras do estúdio, romperam a parceria, começaram a produzir desenhos independentes para a MGM em 33 e o Hanna foi junto com eles. Já pegou a carona? Já pegou carona, foi lá para produzir com a MGM, né, o estúdio MGM. Aí ele teve a oportunidade de dirigir o primeiro desenho dele em 36. Foi o To Spring, que é parte da série do desenho Herman Eising Happy Harmonies, que era um desenho de duendes assim embaixo da terra, começando a primavera. Então, e aí você vê as flores começando a surgir e tal, e os caras embaixo bombando as coisas pra coisa crescer. Uma maluquice, os tipo duendinhos. Pepe, já tirei a velha. Assim, né? Os caras trabalhando embaixo escondido pra coisa acontecer. Inflando bem legal. É bem engraçado o desenho. Aí no ano seguinte a MGM decidiu terminar essa parceria com a Herman Eising e fazer uma produção própria. Aí o Hanna foi um dos primeiros contratados pela MGM, né? Os caras reconheceram que o cara era bom mesmo e contrataram ele para o novo estúdio de desenho animado. E aí, durante 38 e 39, ele foi o diretor sênior da série Captain and the Kids, baseada na tirinha do mesmo nome. Então, a mesma coisa dos outros desenhos que a gente falou, né? É verdade. Tinha tirinhas de jornal e tal, e aí eles, a partir dali, faziam os desenhos animados, Era né? a força da mídia naquela época, pois né? É, cara. O jornal e aí o cinema, bem legal, né? Só Sim. Depois veio a TV, Sim, né? a TV mais pra frente, né? Aí essa série não foi bem, e aí o Hanna acabou sendo rebaixado pra roteirista e a série foi cancelada. Puxa vida. Mas guardem isso porque é importante. Aí, durante o último ano da MGM, o Hanna já estava indo pra TV, né? Formando uma pequena empresa, a Shield Productions, com o colega animador Jay Ward, que criou a série Crusader Rabbit. A parceria logo terminou e em 57 o Hanna voltou a trabalhar com o Barbera, como nós vamos contar daqui a pouco, para produzir os desenhos para televisão e lançamento teatral. O Hanna forneceu também, Ederson, isso é bem engraçado, a maioria dos efeitos vocais do Tom e Jerry, incluindo aquele famoso grito do Tom, que era gravado a voz, né, do Hanna, e eliminando o comecinho e o final, então ficando só aquela parte forte, né? Ah! Como que é? Faz de novo? Ah! O meu não é bom como o dele, cara. Era sempre uma panelada. Também, né, cara? Tiro, martelo no pé. Bomba.
É um berro, né, cara? É um Tarzan, mas... É, só que dolorido, né? Exato. E agora, bom, vamos dar uma pausa na história do Hanna E pra vamos- falar do parceiro dele, Com o certeza. Barbera, antes que eles se juntem, né? Então, Joseph Roland Joe Barbera nasceu em 1911 em Nova York, então do outro lado dos Estados Unidos, né? Filho de imigrantes italianos. Foi um desenhista, roteirista, produtor, animador e diretor. Ai, só tinha que dar certo. Modelo e atriz também. cara. Fazia tudo e mais Fazia um pouquinho. tudo. Ele exibia já um talento pra desenho, né? Diferente do Hanna, né? Que foi descobrir mais depois. Ele já tinha um talento pra desenho logo no seu primeiro ano. Graduou-se na Erasmus Hall High School, no Brooklyn, em 1928. Enquanto estava no ensino médio, o Barbera ganhou vários títulos de boxe, cara. Caramba. Lutador de boxe. Poxa vida. Aí, durante o ensino médio, ele trabalhou como entregador de alfaiate. O cara fazia roupa e ele ia lá levar pro cliente e tal. A correria do dia, meu. Correria, É. E aí, em 29, ele se interessou por animação depois de assistir um filme A Dança dos Esqueletos do Walt Disney. Ah, bem legal, né? Bem meu? legal. Então, olha só, em 29, o Walt Disney já fazia sucesso Pô, e já deixava a galera louca. E ele já era adulto, né? Já tava... eu quero fazer isso aí. Quero fazer isso aí, Ele viu cara. assim, parece que teve uma história, alguém conversou com o Walt Disney, né? Sim, depois ele até teve um contato. A gente vai falar mais pra frente que ele teve um falar. contato com o Walt Disney. Olha que É. loucura, cara. Aí depois de trabalhar nessas pequenas coisas em um banco, ele se juntou ao Val Barron Studios em 27 e depois ao Terrytoons em 29. Aí durante a Grande Depressão, né, ele tentou sem sucesso se tornar um cartunista para uma revista chamada The New York Hits Magazine. Se manteve com um trabalho no banco, né? Então ele trabalhava no banco e tentava fazer desenhos para a revista. Continuou a tentar publicar os cartoons e os desenhos isolados em revistas. Ao invés de histórias em quadrinhos, né? Ele tentava fazer desenhos isolados, uma revista aqui, outra lá e tal. E depois começou a ser publicado em alguns lugares, na Red Book, na Saturday Evening Post e Collier's, a revista com que teve mais sucesso. E aí o Barbera depois escreveu pro Walt Disney para pedir conselhos de como começar na indústria de animação. E o Disney respondeu, escreveu de volta, dizendo que ligaria para ele quando estivesse em Nova York, mas nunca ligou. Oh, deu chapéu. Coitado do Barbera. Aí ele teve aulas de arte na Liga de Estudantes de Arte de Nova York e no Pratt Institute. E foi contratado para trabalhar no departamento de tinta e pintura do Fresh Studios. Em 32, ele se juntou ao Van Barry Studios como animador e roteirista de storyboard. Trabalhou em séries animadas como Cubby Bear e Rainbow Parades. E depois em um desenho que foi precursor do Tom e Jerry. Ah, já tinha aí Já uma... estava nascendo ali. Legal. E aí em 35 ele criou seu primeiro roteiro solo de personagem chamado Kiko the Kangaroo. Kiko the Kangaroo. A história do Kiko num avião com outro personagem chamado Dirty Dog. O Terry não quis produzir a história, mas ele ficou satisfeito com ele mesmo por ter conseguido provar a si mesmo que era capaz de fazer um roteiro, storyboard sozinho e tal, e ganhou experiência por apresentá-lo. Cara, é um trabalhão isso aí. Trabalhão. Nossa, mas depois o desenho chegou a ser feito, esse Fizeram, canguru aí. Aproveitaram a ideia. Aí, ó, que beleza. Não foi jogado fora o trabalho. É, né? ué, não deu na Ótimo. hora, mas depois funcionou. E aprendeu bastante. Pois é. Aí com uma proposta de salário melhor, o Barbera deixou esse Terrytoons em New York para o novo estúdio de animação da MGM na Califórnia, em 37. Então, do outro lado dos Estados Unidos, né, do lado oeste, ele estava no leste, foi pro extremo oeste, e foi lá que ele conheceu o William Hanna. Parecia que eles sentavam frente a frente Sentavam ali, de né? frente, igual a gente daqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Olha só que bela parceria. Um dia seremos um grande sucesso. Pois é, falta só a gente ser animador, produtor, roteirista. Isso. Estamos quase lá também. DJ, modelo e atriz. Modelo e atriz, estamos quase lá, estamos quase lá.